Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro do Mac Inside. Muito obrigado pela presença de vocês. Como de costume, vou pedir aí para vocês deixarem um oi no chat, avisar para a gente se está tudo ok com o som. Se quiser se apresentar, se quiser deixar o nome, já vai interagindo com a gente no chat para a gente já saber que está tudo correndo bem. Bem-vindos, né? Esse aqui é o Mac Inside, uma iniciativa do Mackenzie, criada para compartilhar conteúdo relevante, acessível e de maneira gratuita. Eu sou a Lívia Albuquerque, trabalho aqui com redes sociais no Mackenzie e aqui nós buscamos conectar a comunidade acadêmica e o público em geral a conteúdo de alto impacto. Então, nosso objetivo com esses encontros é mostrar para vocês o que há de melhor aqui dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, trazer conversas, trazer diálogos relevantes, assuntos que estão em alta no mercado e propor esse debate aqui que a gente tem oferecido. Lembrando que quem assistiu o encontro até o final, nós vamos disponibilizar um link onde será possível preencher e receber um certificado de participação. Então é muito interessante que vocês fiquem conosco até o final para ter acesso a esse material que também é válido aí para profissionalmente, academicamente, para comprovar a sua participação aqui nesse encontro. Hoje, o tema que nós vamos trazer é Gestão do Futuro, adaptando-se ao mundo de mudanças e transformações aceleradas. Nessa aula, nós vamos discutir e entender o que é a gestão do futuro, o que é uma organização do futuro, modelos e práticas dessa gestão contemporânea. Então, está muito interessante. Recomendo que vocês fiquem até o final conosco. Já, se tiverem alguma dúvida, podem ir colocando no chat, que no final o professor também vai tentar responder. E quem vai trazer esse assunto para nós hoje é o professor Nelson Marinho. É com você, professor. Muito obrigado, Lívia. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Universidade Presbiteriana Mackenzie e a esse nosso encontro, né? Então, nós vamos conversar com vocês sobre o mundo da gestão. A gestão que é tão importante, né? Quando nós falamos em gestão, vocês podem observar que a gestão está praticamente em tudo. Uma empresa, obviamente, precisa de gestão. Um país precisa de gestão. Uma startup, um pequeno negócio, um empreendedor precisa de gestão. Uma família precisa de gestão. Nós deveremos também gerenciar as nossas carreiras. E nós precisamos de gestão até na nossa vida pessoal. Então, gestão está absolutamente em tudo. Se eu tenho um objetivo a alcançar, eu tenho que gerenciar muito bem esses recursos para alcançar as minhas metas e os meus resultados. Nós vamos falar, então, hoje, pessoal, sobre esse tema da gestão do futuro. Quando a gente utiliza esse termo, gestão do futuro, é óbvio que a gente não está pensando em adivinhar o que vai acontecer no futuro, nada disso. Gestão do futuro, ela parte do pressuposto de fazer estudos, observações das grandes mudanças e transformações que estão ocorrendo hoje no mundo, nos vários segmentos, e a partir daí, dessas análises, conseguir projetar alguma coisa lá na frente. Então, a gestão do futuro, ela parte disso, sempre de um olhar das grandes mudanças e transformações que estão ocorrendo hoje. Então, eu vou começar aqui a colocar uma frase para vocês de David Rose, tá? Veja só essa frase, pessoal. Qualquer companhia desenhada para ter sucesso no século XX está destinada a fracassar no século XXI. Bom, é uma é um grande empreendedor, empresário, é um dos gurus lá do Vale do Silício. Ele é muito conhecido na Europa e nos Estados Unidos no mundo da gestão. Muito bem, essa frase que ele coloca, de ser uma frase até provocativa, de que nós não temos como pensar que a empresa vai sobreviver no século XXI, evidentemente, o que ele quis dizer é
que as empresas que foram desenhadas no século XX, elas foram desenhadas e funcionaram, e muitas funcionaram muito bem, dentro de um determinado contexto. Ou seja, esse contexto o que é? É o mundo. Então, dentro de uma situação do mundo que hoje, no século XXI, é bem diferente. É mais ou menos isso, pessoal. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje. De um lado aqui, nessas duas imagens, vocês podem observar, de um lado lá eu tenho o nosso barquinho tranquilo, o mar tranquilo, né? Tá indo tudo bem. E do lado de cá, aqui do lado, meu lado esquerdo, nós temos aqui o barco num maremoto, numa terrível situação aqui, com tempestade e tal. Essa imagem, ela pode lembrar muito, nos remeter ao que está acontecendo hoje nas empresas. Muitas empresas gostariam de funcionar naquele mar mais tranquilo. Os clientes comprando, a concorrência não está nos incomodando, as nossas tecnologias são tranquilas, estamos tendo bons resultados. Mas não. O que nós estamos vivendo hoje, justamente, é essa imagem do mar revolto, de uma grande tempestade. E a empresa navegando por esse ambiente tão instável. Então, esse é o ponto central, que, quando a gente fala da gestão do futuro. Entender desse processo, entender o que está acontecendo, entender que as coisas não são mais como eram antigamente. Entender que as coisas estão mudando profundamente. É óbvio que muitos de vocês podem falar assim, mas as coisas sempre mudaram, isso não é novidade. É verdade, senão nós nem estaríamos aqui. Mas há uma diferença. A diferença é que no passado as mudanças, elas ocorriam, mas elas ocorriam de uma forma mais progressiva, de uma forma mais lenta, que dava tempo da gente entender o que estava acontecendo, digerir e tomar a melhor decisão. Hoje não. Hoje as mudanças, elas são o quê? Elas são em alta velocidade, elas são intensas, quantidade também, e são o quê? Impactantes. E a gente vê isso em vários cenários, pessoal. Por exemplo, veja, esse cenário de mudança hoje, se a gente for olhar, você observa nos fatores políticos, nos fatores econômicos, na tecnologia, na questão cultural, na questão ambiental, na questão social. Você vê que todos esses aspectos, esses fatores aqui, eles estão o quê? Desenvolvendo grandes mudanças e transformações. Se você olhar para a economia, você vê que hoje você tem um modelo da economia verde, nós estamos indo para a economia digital. Bom, a tecnologia eu nem falo, né? Veja aí o que está acontecendo agora com a inteligência artificial, que é algo muito novo ainda. Nós não temos as respostas para tudo, mas ela já está aí e já está impactando nas empresas, nos negócios e nas nossas carreiras, né? Então, veja, isso nos remete também a esse termo disruptivo, de ter mudanças disruptivas. Então, são aquelas mudanças impactantes, que mudam cenários da noite para o dia, que mudam paradigmas, conceitos arraigados e trazem uma nova realidade para nós. E a gente vê muito isso no negócio, quando a gente começou a ver, por exemplo, voltando alguns anos atrás, o Airbnb, Urb, são todos situações onde você teve uma mudança disruptiva dentro do cenário de negócios e trouxe, evidentemente, um novo conceito. Obviamente que também a gente observa no mundo dos negócios e das empresas grandes mudanças e transformações. Em que sentido? Muitas empresas tendo dificuldade de lidar com essa nova realidade. E veja, não são empresas pequenas ou uma startup em início de atividade. Não, você vê grandes empresas, grandes organizações também tendo que refletir, reavaliar suas estratégias, no final fazer mudanças. Querem ver alguns exemplos? Vou colocar aqui, ó. Olha aqui, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos, mas eu poderia passar a tarde toda aqui citando casos, né? Você veja lá as Big Techs, Google, Amazon e as demais Big Tech. O que acontece? Hoje elas também estão se reformulando, mudando suas estratégias de negócio.
coisas que a gente nem ouvia falar, redução de quadro de pessoal, eles estão fazendo. As startups hoje também estão se readequando, passaram um período, né, tranquilo, muito bem, tal, mas hoje os investimentos são menores e tudo isso, e ela tem que se readequar também. Olha essa grande empresa, Volkswagen, uma grande empresa, uma grande organização. Esse caso, inclusive, é recente, é da semana passada. A Volkswagen está com dificuldade. A Volkswagen ela tem que rever de novo os seus modelos, suas práticas de gestão, as suas estratégias de negócio. Hoje ela não está conseguindo competir com vários players, então ela tem que fazer também mudanças. Saiu muito na imprensa, na mídia, o que está acontecendo com ela. Outra empresa aqui que eu coloquei, pessoal, a Saraiva, a Mac Store Saraiva, que infelizmente essa teve que fechar as portas das suas lojas físicas, né? Uma livraria, né? Eu particularmente gostava muito dela, mas teve que fechar as portas. Por quê? Porque não conseguiu dar resposta a esse novo mundo, não conseguiu dar resposta, talvez, à tecnologia, não conseguiu dar resposta aos concorrentes, não conseguiu dar resposta a uma mudança de comportamento dos clientes. E você tem outras aqui, ó, fusões como a Mobley com a Tok-Tok, a compra da Nestlé, que comprou a Copenhagen, né, que era uma empresa também muito tradicional aqui, e a Nestlé comprou, por quê? Porque ela estava com dificuldades. Enfim, pessoal, como eu disse, nós poderíamos passar aqui a tarde toda falando sobre isso, tratando sobre essa questão. E quando nós vamos olhar para a tecnologia, bem, essa nem se fala, o impacto da tecnologia nos negócios, o impacto da tecnologia e, obviamente, hoje da inteligência artificial com a robótica. Esse caso aqui, ó. Isso, pessoal, foi no mês passado, hein? No mês passado, uma orquestra sinfônica. Cadê o maestro? O maestro é um robô com inteligência artificial. Onde fizeram isso? Fizeram isso na Dresden, uma orquestra sinfônica. Dresden é uma cidade da Alemanha, tá, gente? Aonde o robô ele foi equipado com capaz de interpretar as partituras, os sinais, ajustar o tempo. E foi um sucesso. O pessoal gostou muito. E, obviamente, isso lança sempre aquela questão: o que vai acontecer com as pessoas? Será que seremos substituídos pelos robôs e pela inteligência artificial? Mas é uma questão para discussão. Ninguém tem a resposta clara, falar claramente o que é. Não, ainda não tem. Não tem porque isso é muito novo. É 1 ano e meio, 2 anos, que a gente começa a se deparar realmente com aplicações de inteligência artificial. Mas uma coisa é certa: ela veio para ficar. Veja, pessoal, dois outros fatores fundamentais que levam as empresas a terem que mudar, a terem que transformar, a terem que rever coisas. Veja, concorrência e clientes. Evidentemente que nós nunca tivemos tanta concorrência como nós temos hoje na história econômica e empresarial. O que nós temos hoje? Muitas empresas que fazem a mesma coisa e disputam o mesmo cliente. É completamente diferente há 80, 90, 100 anos atrás, quando você tinha o inverso. Você tinha poucas empresas e um mercado inteiro para ser trabalhado, explorado. Hoje não. Hoje nós invertemos essa situação. Hoje nós temos o quê? Nós temos hoje muitas empresas que fazem absolutamente a mesma coisa e um mercado, e todas disputando o mesmo mercado, o mesmo cliente. Isso é difícil de se lidar. Isso não é fácil. Mas uma coisa é certa: se eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, talvez eu não consiga alcançar e melhorar e ficar à frente da concorrência. Junto com o concorrente, óbvio, nós temos quem? O cliente, o senhor cliente. O cliente hoje, pessoal, ele é extremamente exigente, não importa em qual setor.
ele é extremamente exigente. E por que o cliente ele é tão exigente? Até em função do que eu falei anteriormente. Hoje o cliente ele tem, nos vários segmentos, ele tem opção de escolha. Ele pode escolher. Se a sua empresa não tratar ele bem, ele vira as costas, nem reclama, alguns nem reclamam, vira as costas e vão buscar um serviço, o produto numa outra organização. Então os clientes hoje eles estão extremamente exigentes, eles querem, lógico, qualidade lá em cima e preço lá embaixo. É difícil de lidar com essa equação para qualquer empresa e para qualquer organização. Então, clientes exigentes é outra questão de impacto na gestão das empresas. Por isso que hoje em dia não é fácil ser um gestor, não é fácil ser um empresário, não é fácil ser um gerente, um líder de uma organização. Porque você tem que lidar com todas essas variáveis desfavoráveis ao negócio. E é por isso que eu preciso encontrar outros caminhos. Veja, além disso daqui, pessoal, o que acontece mais? Nós temos empresas, startups nascendo a todo dia. E aqui nós temos algumas. Veja, nós temos aqui a 99, a Hotmart, a Simpla, Nubank. Aí você pode colocar nessa lista aí também iFood, Uber, Airbnb, WhatsApp, Tesla, o ChatGPT. Pode colocar todas elas. Agora, qual é o ponto em comum entre essas empresas? Que são empresas que estão aí no mercado, são empresas que estão dando resultado, são ainda consideradas muitas startups, são concorrentes de grandes empresas. Agora, qual é o ponto comum entre essas empresas rentáveis, interessantes? Menos de 15 anos. Elas têm menos de 15 anos ou em torno de 15 anos. É fantástico. É esse o mundo que a gente vive. É esse o mundo da concorrência, das empresas e dos negócios. Evidentemente, pessoal, que esse quadro todo que eu coloquei para vocês, ele vai causar um impacto. Não tem como. E qual é o impacto? Bem, o impacto é que nós vamos ter, de toda essa mudança, nós temos um impacto, obviamente, na gestão e nas organizações, como um todo. Nós temos um impacto na liderança e nós temos um impacto também nos profissionais. Nos profissionais, quer dizer, nas carreiras, nas pessoas que estão desenvolvendo sua carreira, mesmo as pessoas já com experiência, todos nós somos impactados por todo esse processo. Então, quando eu falo na gestão do futuro, me adaptar, eu tenho que olhar, primeiramente, dentro do mundo corporativo, para esses três grandes fatores: a gestão e a organização, a liderança e a questão profissional, a questão aí da nossa carreira. Então, quando nós falamos em gestão do futuro, nós estamos pensando e estamos falando no quê? Veja, pessoal, nós estamos falando uma forma de fazer negócios diferente. Nós estamos falando uma forma de se organizar diferente. Uma forma de gerenciar diferente. Uma forma de pensar, o mindset diferente. E tudo isso suportado por tecnologias digitais, que nós não podemos esquecer, porque elas estão aí. Então, é o pensar diferente. Agora, por que eu tenho que pensar diferente? Eu tenho que fazer diferente na minha empresa, nos meus negócios? Porque o contexto mudou. Vou contar uma historinha para vocês. Duas abelhas caem num copo de leite. É um copo de leite integral, com bastante nata, tal. Elas começam a fazer o quê? A bater a asa. Bate a asa, bate a asa, bate a asa, bate a asa. Bom, uma lá cansou, não aguentou, morreu. Foi lá para o fundo do copo. A outra não. Persistente, continuou batendo asinha, bateu asinha. Como era copo de leite integral com muita nata, formou um nódulo de gordura na superfície. Né? Quando a gente bate muito leite integral, ele acaba até virando manteiga. Um nódulo de gordura, então, na superfície. O que a abelhinha fez? Subiu nesse nódulo de gordura
descansou um pouquinho, se limpou e foi embora. Se salvou. Ótimo. 3 semanas depois, essa mesma abelhinha cai num copo com água. O que ela fez? Começou a bater asa. Bate asinha, bate asinha, bate asinha. Estava cansada, batendo asinha. Aí passou uma outra abelha lá, né? Estava voando, viu ela e falou: amiga, vai até a borda do copo, que lá tem um canudo, você sobe no canudo e se salva. Aí a abelhinha que estava no copo de água, batendo a asa, olhou para a colega dela e falou: colega, muito obrigado pela dica, mas pode deixar que eu sei como eu saio dessa situação. E ela continuou batendo a asa, batendo a asa, batendo a asa, até uma hora que ela cansou muito, foi para o fundo do copo, morreu. Bem, o que isso tem a ver com gestão, com negócio, com gestão do futuro, com empresa? Veja, o contexto. Esse é o ponto que muita empresa, muito executivo, muito líder, às vezes não consegue entender. Que o contexto muda. Enquanto a abelha estava num copo com leite, ela usou o quê? Um modelo. Ela usou uma técnica. Ela usou um método. Bater asa. Deu certo? Sim. Ela conseguiu o resultado que ela queria. Ela alcançou o seu objetivo. Ótimo. Só que 3 semanas depois ela cai num copo com água, que é outro contexto. E nesse contexto o que ela fez? Ela quis repetir o mesmo modelo, o mesmo método, a mesma técnica. Bater a asa. Por quê? Como é que ela pensou? Ué, se eu conseguir me livrar lá do copo de leite, lá que era líquido, batendo a asa, eu também vou conseguir aqui. Mas não, o contexto era completamente diferente. E aí ela não conseguiu sobreviver. É isso que acontece às vezes com muitas empresas. Não só empresas, com profissionais também. De não entender que você muitas vezes teve sucesso no passado, fazendo as coisas de um jeito, de uma maneira, utilizando um determinado modelo, ótimo, legal, bater palma, conseguiu o resultado, mas você conseguiu isso em um contexto, que era um mundo bem diferente de hoje, que era um mundo com menos concorrência, um mundo com menos clientes exigentes, um mundo com menor quantidade de mudanças, não eram tão disruptivas, um mundo com um outro tipo de tecnologia, um mundo com um comportamento dos consumidores diferente. Então era uma outra situação. Aí você vem na situação de hoje, onde nós demos aqui alguns exemplos, num mundo bem diferente, instável, lá o barco lá no mar revolto, totalmente instável, imprevisível, que muda a cada segundo, e eu quero continuar usando o mesmo modelo, o mesmo método, a mesma forma que eu usei no passado. E por que eu quero usar? Porque eu tive sucesso no passado. O problema todo, pessoal, é que o sucesso do passado não garante mais o sucesso no futuro. É isso que as empresas e os gestores precisam entender. Não é negar o passado. Não, teve sucesso, conseguiu fazer bem, temos que bater palmas para ele. Mas entender que se esse contexto, que é o mundo, muda, e muda tão rápido nos dias de hoje, que é disruptivo, que eu tenho que encontrar outros caminhos. Todas aquelas empresas que eu mostrei para vocês, aqueles exemplos, são empresas que, de certa forma, não conseguiram se adaptar ao mercado. Não conseguiram se adaptar a essa nova era que nós estamos vivendo. Talvez tenham ideias fixas em sempre fazer as coisas do mesmo jeito, da mesma forma e da mesma maneira. Um exemplo clássico, isso para quem estuda administração, vários professores já devem ter até comentado aí com vocês, para quem estuda ADM, o caso da Kodak. Esse é um caso emblemático. É a mesma coisa. Uma empresa que está lá no topo, não tinha concorrente, mas não conseguiu enxergar a mudança que estava ocorrendo no mercado. Então, esses exemplos é que nós temos que parar para pensar e olhar e fazer essa pergunta. A minha empresa está preparada para lidar nesse novo mundo, nessa nova era? Qual foi a última vez que nós fizemos uma inovação
disruptiva na nossa organização? Nós temos dificuldade de mudar? Nós temos dificuldade de mobilizar a empresa para fazer as mudanças que são necessárias? Então, esses são pontos que nós precisamos pensar dentro do mundo da gestão. Veja, então, quando eu penso, então, na gestão do futuro, pessoal, eu posso resumir dessa forma. Um cenário de mudança e transformação disruptiva exige modelo de negócio, modelo organizacional, modelo de gestão, modelo mental e tecnologias digitais. Mas tudo isso para quê? Para que alcance a vantagem competitiva. Para que a nossa empresa, a nossa organização, se torne uma organização mais competitiva. Porque nós estamos aqui na arena da competição com outras organizações. Então, veja, eu quando falo em organização, em gestão e organização do futuro, uma coisa é certa, eu não posso querer enfrentar um tsunami com um guarda-chuva. Então esse é um ponto, né? Então eu tenho que ter as armas adequadas para me fazer enfrentar esse mundo tão diferente. E aqui embaixo que nós temos dois personagens, um sapo e esse é o sapo e esse é o camaleão. Camaleão, esqueci o nome. O camaleão, talvez você já conheça essa história, ela é um pouco antiga, mas veja, o camaleão e o sapo. Se eu pegar o sapo e colocar ele numa vasilha com água quente, ele salta. Mas se eu pegar esse mesmo sapo e colocar numa vasilha com água fria e levar ao fogo, brando, a temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e o sapo não percebe que a temperatura da água aumentou e agora está em ebulição. Ele morre cozido. Isso parece muitas empresas que não conseguem enxergar que as coisas estão mudando, que não conseguem enxergar que as coisas estão mudando, às vezes não são tão rápidas, mas estão mudando, estão em marcha e não faz nada. Já o camaleão, ele tem o quê? Ele tem, a natureza deu para ele um mecanismo onde ele muda de cor dependendo do ambiente. Se ele está num ambiente mais escuro, ele vai ficar mais escuro. Está num ambiente mais claro, mais claro. Para quê? Para ele, obviamente, conseguir lidar com seus predadores. De certa forma, nós precisamos hoje de uma empresa camaleão, que é uma empresa que consegue se adaptar rapidamente a essas mudanças e essas transformações. Então, é por isso que hoje se busca o quê? Né? Práticas de gestão diferentes, flexibilidade, adaptabilidade, princípios e valores, colaboração. Tudo isso num processo de transformação organizacional que me leva a ser uma empresa ágil, criativa e uma empresa inovadora. Ágil, criativa e inovadora. São 3 pontos fundamentais. Veja, nessa frase da McKinsey Company, que diz o seguinte: as organizações prontas para o futuro se estruturam de maneiras que as tornam mais adaptadas, mais niveladas, mais rápidas e muito melhores em criar valores. A McKinsey faz muito estudo sobre empresas do futuro e organizações do futuro. E nos vários estudos que ela faz, ela percebe esse ponto. Que essas empresas elas conseguem se adaptar mais, se nivelar de uma maneira perfeita. Conseguem ser criativas, conseguem ser mais rápidas, conseguem ser ágeis na busca da criação de valor para os clientes. Então, pessoal, quando a gente fala na empresa do futuro, nós estamos pensando nesse tripé. A empresa do futuro, a gestão do futuro, ela tem que ser flexível, tem que ter flexibilidade para mudar rápido. Ela tem que ser adaptável, adaptabilidade. Adaptabilidade para quê? Para manter as mudanças, para ter um objetivo claro de quais as mudanças que ela vai fazer. Se adaptar ao longo do tempo, se adaptar de uma forma que consiga um resultado. E a colaboração, a colaboratividade.
a empresa, a gestão do futuro é baseada na colaboratividade. Por quê? Porque os problemas são extremamente complexos e eu preciso da colaboração de várias áreas, várias especialidades para alcançar o meu objetivo. Então, esse é um ponto fundamental na organização e na gestão do futuro. Outro ponto, 3 pontos também. Essa gestão, essa organização do futuro, ela é baseada nessas questões. Ela tem que ter gestão, sem dúvida, boas práticas de gestão, gestão contemporânea, junto tecnologia para dar o apoio a essa gestão e aos resultados, e obviamente a inovação. Em processos de mudança e transformação como nós vivemos hoje, a inovação ela é fundamental. Se eu não consigo inovar, eu não consigo estar à frente dos meus concorrentes. Então a inovação não é uma opção. A inovação ela passa a ser uma total exigência no mundo moderno. Bem, aqui eu tenho esses pontos que levam a essa organização e essa gestão do futuro. Esse framework ele é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Então, lá no primeiro ponto, eu tenho que olhar para as tecnologias digitais e dados. Sem dúvida, a organização do futuro tem que trabalhar muito em cima da questão da análise de dados, trabalhar muito com dados e trabalhar muito com as tecnologias digitais disponíveis. Evidentemente, o segredo está em como aplicá-las. Aqui também nós temos o quê? A transformação digital. Então aqui também a empresa do futuro vai ter que lidar com projetos de transformação digital. E transformação digital, no final, significa transformação do negócio. A organização do futuro, ela tem que ser uma organização ágil. Sim, uma organização ágil. E aqui a gente vai buscar o quê? Conceitos das metodologias ágeis. Lógico que a metodologia ágil ela é muito interessante, mas ela não é só ferramentas como Scrum, Kanban, ela é uma filosofia que tem por detrás. E é uma filosofia, no final, resumindo, da metodologia ágil, ela é contra a burocracia. Ela é a favor da colaboração. Se vocês tiverem depois, quem não conhece, quiser se aprofundar um pouco, entre na internet e leia o Manifesto Ágil, que foi feito em 2001. Aliás, todo esse conceito de metodologia ágil vem da área de TI, vem dos desenvolvedores de software em 2001. A organização do futuro, ela tem que trabalhar com processos enxutos. A maioria dos problemas que nós temos na empresa, uma boa parte deles, estão nos processos. Os processos dão vida para a empresa. São os processos que fazem a empresa funcionar. Se eles não estão funcionando bem, você começa a perder o quê? Eficiência. Os processos, eles consomem recurso da empresa. Então a gente tem que ter um bom trabalho de trabalhar com eles enxutos e ter a filosofia Kaizen, de estar sempre melhorando. A gestão do futuro vai ter que ter uma cultura organizacional voltada para a mudança. A cultura organizacional, pessoal, sempre é um ponto mais, digamos, difícil de mudar, porque são as crenças, né, de uma empresa. Evidentemente que fazer a mudança disso não é algo simples, mas é algo que precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. A outra questão que nós vamos ver, pessoal, é o quê? Essa organização do futuro tem que estar centrada em times, pessoas e colaboração. Mais do que nunca eu preciso das pessoas. E eu preciso das pessoas por quê? Primeiro, porque elas têm conhecimento. E a empresa de hoje precisa de conhecimento. Segundo, porque são as pessoas que resolvem problemas. Terceiro, porque são as pessoas que aplicam a criatividade, trazem a criatividade para você fazer a inovação. Então as pessoas hoje qualificadas, bem preparadas, são fundamentais no mundo que a gente vive hoje e para essa empresa do futuro. A questão de trabalhar com ecossistemas e parcerias. O ecossistemas e parcerias é de ser aberto a outras empresas, fazer parcerias com universidades, fazer parcerias com startups, para que você consiga melhorar, trazer novas tecnologias, melhorar processos, melhorar produtos e uma série de outras questões que um parceiro, um ecossistema pode ajudar.
Inovação e experimentação. Óbvio, como nós já comentamos, sem inovação eu não consigo. E a inovação e a experimentação, sim, experimentar, errar, voltar, corrigir. Mas para isso eu preciso ter no modelo de gestão tolerância a erros. Tolerância, às vezes as coisas não darem certo. E não voltar, falar, não deu certo, volta como era o antigo. Não. Cada erro, aprender com ele. E a diversidade, a inclusão e a sustentabilidade. Sem a menor sombra de dúvida, esses pontos são fundamentais. Esses 4 pontos da inclusão, cada vez mais, da questão da diversidade, que é rica, porque nós vamos ter pontos de vista bem diferentes e que vão nos ajudar. E a questão da sustentabilidade nem se fala. Agora, tudo isso, pessoal, veja, com foco no cliente. O cliente como centro de tudo. E, obviamente, tudo isso suportado por uma liderança diferente, que nós chamamos da liderança transformacional, que é uma liderança que está voltada para a mudança, para a inovação, para as pessoas, para criar uma visão estratégica da organização, que vai trabalhar muito com os princípios, com os valores daquela empresa. Bem, o impacto com os gestores e os líderes. O impacto com os gestores e os líderes, pessoal, também nós vamos ter. Aqui é uma diferença entre ser gestor e ser líder, né? O gestor, ele está mais voltado a manter as coisas funcionando, a manter o status quo. Ele é importante. Agora, os líderes já trabalham de uma outra forma, eles já trabalham olhando mais para o quê? Olhando mais para fazer mudanças, mudar o status quo. Os dois são importantes no mundo de hoje. A gente sempre tinha essa separação na gestão, digamos assim, mais antiga, mais tradicional. Mas hoje não. Hoje eu preciso que aquele que comanda, ele seja gestor, mas ao mesmo tempo ele seja um líder. E para ele ser um gestor e para ser um líder nesse novo mundo, ele precisa desenvolver cada vez mais esses 4 pensamentos. O primeiro, que é o pensamento crítico, óbvio, eu tenho que ter o pensamento crítico de saber questionar as coisas e trabalhar com os dados. Outra questão desse gestor líder, eu tenho que ter o pensamento transformador, significa que eu tenho que abraçar a mudança, trabalhar com change management. O terceiro pensamento, o pensamento sistêmico, olhar o todo da empresa, olhar a interação entre os departamentos e as áreas. A empresa é um conjunto de áreas que estão sempre o quê? Interagindo entre eles. Seria mais ou menos essa frase. Ele tem que enxergar as árvores e a floresta ao mesmo tempo. As árvores são os departamentos e a floresta a empresa como um todo. E ele também tem que ter o quê? Desenvolver cada vez mais o pensamento estratégico. Isso é fundamental para que ele consiga identificar oportunidades, para que ele consiga identificar ameaças, para que ele consiga estabelecer visão de futuro para a empresa. Bem, e para as pessoas, para o profissional, agora caminhando aqui para o final, pessoal. Para o profissional, né? Então a gente viu para a organização, para a gestão, para o gestor líder e para os profissionais. Veja, pessoal, dentro desse novo mundo, você precisa desenvolver uma série de, evidentemente, de competências, além da competência técnica que você tem. Mas 3 eu destacaria para você investir. As 3 são essas. Pensamento crítico, análise e solução de problemas, criatividade e solução. Por que essas 3? Porque essas 3 vão estar focadas em resolver problemas. O que mais uma empresa tem hoje? Problemas. E por que ela tem tanto problema? Por causa do que o mundo muda muito rápido. Porque o mundo é disruptivo. Porque se coloca novas situações para nós. Então, eu preciso de pessoas que tenham a capacidade de resolver problemas e criar solução. Então, investir nisso, nessas competências, ela é fundamental, mas para qualquer profissional, de qualquer área, você vai ter problemas para resolver.
Desenvolva o pensamento crítico, desenvolva a sua capacidade de análise e solução de problemas e desenvolva a sua capacidade de criar, de criatividade e inovação. Cada uma dessas competências você aprende. E, obviamente, finalizando, nesse profissional do futuro, pessoal, ele também vai ter que gerenciar sua própria carreira. Então, eu vou gerenciar minha própria carreira, eu vou ser protagonista da minha própria carreira. E, para isso, esse profissional, ele tem que estar constantemente fazendo o quê? Autoconhecimento. Ele checando quais são os pontos fortes, quais são meus pontos fracos. O que está dando certo na minha carreira? O que não está? O que eu preciso aperfeiçoar? Depois, ele precisa ter o quê? O autodesenvolvimento. Ele mesmo. O autodesenvolvimento. Então, o que eu preciso aprender? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso de novas competências? E criar um plano para isso. E, obviamente, ele precisa da autogestão. Cada vez mais nós vamos ter que fazer a autogestão. Eu não tenho que depender do chefe, eu não tenho que depender da empresa, eu não tenho que depender da faculdade, eu vou fazer a minha autogestão para alcançar o meu resultado. Então, pessoal, gestão do futuro está ligado com essas questões. A gestão e as organizações que precisam mudar. Os gestores líderes que precisam ter uma outra visão sobre aquilo que eles estão fazendo. E as pessoas que precisam desenvolver novas competências. Isso não há dúvida, mas elas precisam desenvolver priorizando. E eu acredito que priorizar a resolução de problemas hoje seja muito interessante para o mundo que nós estamos vivendo. Ok, pessoal? Então, vamos parar por aqui. Eu passo, então, agora a palavra a Lívia. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua palavra. Quero pedir desculpas, porque no decorrer aqui da aula nós tivemos alguns problemas técnicos, a internet travou, problemas com o som, mas essa transmissão está sendo gravada e será disponibilizado o vídeo na íntegra. Então, para quem perdeu aí, talvez, algumas falas do professor, esse material também será disponibilizado eventualmente aqui no nosso LinkedIn. Então, fiquem de olho aí e muito obrigado por ficarem conosco aqui até o final. Professor, a gente tem aqui uma pergunta que o Carlos Nascimento deixou aqui no nosso chat. É uma afirmação e no final tem uma pergunta, então eu vou ler. Ele diz assim: uma das questões centrais que encontro nas empresas e mesmo nos gestores com quem trabalho é a fragilidade socioemocional a qual essas pessoas estão submetidas atualmente. Fragilidade tal que não lhes permite atingir minimamente o estabelecimento de foco, ter uma comunicação assertiva, melhor compreender as diversidades, a melhor convivência geracional, entre outras questões. Ou seja, na sua visão, professor, o quesito inteligência emocional seria mesmo hoje um dos maiores desafios a esses novos processos de gestão e inovações? Carlos Nascimento, boa tarde e muito obrigado pela pergunta. Carlos, eu não tenho a menor dúvida que hoje os gerentes, quem comanda, os gestores, eles precisam desenvolver essa competência da inteligência emocional. Por quê? Porque antes dele ser líder das outras pessoas, ele precisa ser líder dele mesmo. Então, se ele não consegue controlar suas emoções, se ele não consegue ter uma comunicação adequada, se ele não consegue trabalhar com o time, se ele não consegue estabelecer uma visão clara, evidentemente que o resultado não vai aparecer. E não vai aparecer por quê? Porque ser um gestor hoje, Carlos, é completamente diferente de ser um gestor há 30, 40, 50 anos atrás. As pessoas são diferentes, as pessoas questionam mais, as pessoas têm mais formação, informação.
Então, esse gestor, ele tem que cada vez mais trabalhar essa questão da inteligência emocional. Esse me parece que hoje deveria ser, nas empresas, o assunto número 1 para quem é gestor. Porque ele primeiro, volto a dizer, ele primeiro precisa ser gestor dele mesmo, para ser gestor dos outros. Obrigado. Muito bom, professor. Eu acho que dá tempo da gente responder só mais uma pergunta. Só um momento que eu vou pegar aqui. A Isadora, ela pergunta sobre as competências necessárias. O senhor já falou um pouco sobre o que é necessário para esse profissional do futuro. Ela gostaria que o senhor explorasse um pouco mais isso. Tá. Veja, essas 3 competências que eu coloquei aqui, Isadora, obrigado pela pergunta, Isadora. Essas 3 competências que foram colocadas aqui, elas estão no sentido do quê? Elas são competências que elas, digamos, elas vão tratar diretamente a questão de resolução de problemas na empresa. Como eu coloquei aqui na minha fala, hoje o que mais as empresas têm são problemas. Aparecem problemas. E problemas complexos. De novo, porque o mundo é complexo. Ela não tem resposta para tudo. Então, o que eu preciso hoje de um profissional, independente da área que ele atua? Você vê, está mudando. Obviamente que aquele profissional que só faz lá o seu trabalho, a sua rotina, entrega tudo direitinho, tal, lógico, está ótimo, tal, mas eu preciso de algo a mais. Eu preciso daquele profissional que faça isso, mas que também consiga resolver problemas. Então vamos supor que você trabalha em um determinado departamento. Você tem lá sua função, você desenvolve sua função. Mas no seu departamento tem lá um problema lá com o cliente, alguma coisa nesse sentido. Por que você não pode procurar uma solução para aquilo? A iniciativa de fazer isso. Então, essa iniciativa para resolver problemas, e para você resolver problemas, são 3 competências. Desenvolver o pensamento crítico, para questionar as coisas, para trabalhar com dados, para sempre trabalhar com evidências. Análise e solução de problemas. Existe uma gama de técnicas e ferramentas para você fazer isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É estruturar o problema. E tem técnica e metodologia para fazer isso. E a terceira, encontrar solução. Mas não é qualquer solução. É uma solução inovadora, uma solução que vem da criatividade. E criatividade nós também podemos aprender. Muita gente fala que não é criativa, não é bem assim. Nós podemos aprender. Existe uma infinidade de técnicas e metodologias para a gente ser mais criativo. Inclusive essas Big Techs, elas usam muito isso daí. Tá? Obrigado. Maravilha, vamos agora caminhando para o final. Mais uma vez quero agradecer pela participação de todos, pedir desculpas pelos problemas técnicos que tivemos. O material será disponibilizado na íntegra posteriormente. Eu já deixei aqui no chat o link para quem precisar e quem desejar emitir o certificado de participação. E já quero deixar o convite aqui para a nossa próxima transmissão, que será na quinta-feira, às 14 horas. O nosso assunto será cultura organizacional, o perfil do profissional em tempos de pressão. Então, a gente segue nessa linha falando sobre os profissionais do futuro, as competências necessárias para esses profissionais. Vem com a gente que está muito interessante. Essa aula será com o professor Carlos Neto. Muito obrigada e boa tarde.